Hoje, a gente vai falar de saúde mental. E saúde mental é tudo. Então, hoje, a gente vai falar de tudo. De tudo que existe numa vida. Tá bom ligado, sabe? Eu tô bem gostando. Tudo bem ligado? Porque depois do almoço, também, se apagar, vai dar aquele convite a dar uma soneca. Mesmo que a conversa seja interessante, se tiver, né, o corpo perde uma sonequinha, né? Também tá tudo bem. Se dormirem, vai ficar no inconsciente, depois vocês vão lembrar do conteúdo sem nem se dar conta de onde está vindo, tá bom? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde tem as suas campanhas, mês a mês, ao longo do ano, onde a Organização Mundial de Saúde, ela nos lembra de questões de saúde para que a gente, em cada mês, que a gente concentre nessa temática, publicize, né, leve muita informação sobre aquele tema, também eduque, né, traga um sentido educacional para as pessoas conseguirem entender do que se tratam aquelas patologias ou doenças, de que forma a gente trata e de que forma a gente previne. E em janeiro, né, nós temos um janeiro branco, que é o mês de conscientização dos elementos de saúde mental, prevenção e informação sobre saúde mental. O Conselho Federal de Psicologia tem uma campanha que diz assim, saúde mental de janeiro a janeiro, porque para nós, profissionais da psicologia, a gente trabalha com saúde mental. Então, se perguntarem para um psicólogo, uma psicóloga, o que faz, a resposta tem de ser algo em torno de trabalhamos com saúde mental. Onde? Em todo lugar em que tiver psi, a gente vai estar trabalhando saúde mental. Saúde mental do trabalhador? Sim. Saúde mental na escola? Sim. Na clínica? Sim. Né? Na justiça? Sim. Então, sempre onde tem psi, tem saúde mental. Então, o nosso conselho diz que a nossa campanha é de janeiro a janeiro, porque a gente não pode se furtar de atuar em saúde mental. Aqui nós temos profissionais de várias funções, de várias áreas, né? Alguns trabalhando, todos trabalhando num espaço, numa instituição de saúde, e nem todos trabalhando diretamente com saúde mental, mas todos, eu disse todos e todas, dentro dessa sala, lidam com saúde mental, pelo simples fato de existirem. Saúde mental é tudo. Mas e a física? A saúde física e mental, a gente separa para estudar melhor. Aliás, existe todo um movimento na ciência que diz assim, se a gente separar absolutamente a doença do corpo da doença da mente, nós estamos incorrendo num grave problema, porque corpo e mente são influenciados um pelo outro. A gente tem as doenças psicossomáticas, que quando a gente tem, eu vou usar termos que não são peritos, tá? Mas que são inteligíveis por todos de todas as áreas. Quando a gente começa a ter sentimentos, emoções, dores, tristezas, problemas que a gente não consegue resolver, isso se dá muito no âmbito mental, no âmbito psíquico, ainda que seja um problema na vida concreta. Isso fica aqui. Conflitos que não são elaborados, resolvidos, coisas que eu não consigo lidar como deveria, podem se tornar sintomas. E esse sintoma de questões emocionais e de saúde mental podem gerar doenças físicas. Ah, mas a gente está falando de manifestação histriônica, de encenação. Antigamente tinha um termo chamado agazão. Não sei se ainda se usa isso na gíria da saúde, que é fazer um show histérico, um show histriônico, dá show, e que aquilo ali não seria verdadeiro. A psicossomática não tem nada a ver com simulação, porque geralmente nas simulações existe dor também. Isso é outra coisa. Mas a psicossomática tem a ver com conflitos emocionais que não conseguimos lidar e que se transformam em alguma doença física ou alguma disfunção física. Tá? Maravilha? Achei que tu ia perguntar alguma coisa. Ah, tá. Então, corpo e mente estão integrados e eles se retroalimentam. O corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo. E essa é uma premissa inicial para a gente começar, para eu começar a fala de hoje. Por quê? Muitas vezes quando o psi vai dar uma palestra sobre saúde mental, as pessoas esperam ouvir
o relato de patologias psíquicas, psiquiátricas. Então, se eu vou falar de saúde mental, eu vou dar uma aula sobre depressão, eu vou dar uma aula sobre ansiedade. Todo mundo quer saber muito da ansiedade. Todo mundo se diz ansioso hoje em dia. Será? A gente vai ver isso ao longo da tarde de hoje, tá? Chegou. Tainá, pode vir aqui. O pessoal tá aqui na frente. Tá? Ok? Maravilha? Não tô falando só da mental, tô falando de saúde como um todo. E olha lá, saúde, antigamente, tinha a ver com o bem-estar físico, né? A ausência de uma doença é igual saúde. Grosso modo, era entendido assim. Em 1948, ali nas proximidades do final da Segunda Guerra Mundial, com todas as atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial de Saúde se deu conta que saúde não tinha a ver só com a saúde física, mas que o conceito de saúde generalizado tinha a ver com o corpo funcionando de uma determinada maneira, em que as funções pudessem atender o que cada uma delas tinha que responder, mas que também tinha a ver com a mente e com as relações sociais. Então, para a própria Organização Mundial de Saúde, saúde, de uma forma generalista, é bem-estar físico, até aí, tudo bem, né? Alguém aqui tem pedra nos rins? Cálculo renal? Que tem crise de vez em quando? Bem sabemos, né? O que é ausência de saúde quando dá uma crise de cálculo renal. Brincadeira, mas tem outras crises. Então esse aqui é fácil a gente entender. Saúde, bem-estar físico. Maravilha, o corpo está funcionando legalzinho. Mental. Não, peraí. Não, mas a saúde desse organismo inteiro, ela também depende da saúde da mente. Acabei de falar de doenças psicossomáticas. E saúde e bem-estar também tem a ver com bem-estar social. As relações entre os seres humanos, nos diferentes espaços que frequentam, família, trabalho, escola, universidade, minha roda de amigo, bar do boteco, igreja, toda a nossa convivência com outras pessoas que nos dizem das relações em sociedade também equilibram ou desequilibram a nossa saúde física. Quer ver um exemplo? Boteco, bar. Hoje é quinta, amanhã é sextou. Tomar alguma bebida num bar, para quem não tem restrições, porque tem uma psicopatologia, né, ou uma doença decorrente do uso abusivo de álcool, então, deixando bem claro, eu não posso ser imprudente. Vamos resguardar o fato de que algumas pessoas não podem ingerir álcool porque tem uma relação com uma patologia. Mas uma pessoa que não tenha um uso problemático e todas as relações sociais dela se estabelecem na sexta-feira, no sábado e no domingo, quando essa pessoa vai tomar uma cerveja, veja, para que eu me relacione socialmente, eu tenho uma conexão com o uso de uma substância. Podemos pensar qualquer outra. Até um determinado momento, essa interface social que acontece tendo como liga, conexão, o uso de álcool, pode não ser problemática. Mas num dado momento, para que eu mantenha essas relações sociais e eu mantiver o uso sistemático de álcool, num dado momento, essa relação social, que é algo que eu desejo e almejo encontrar aquelas pessoas, vai trazer uma consequência secundária, que pode gerar o adoecimento do corpo e o adoecimento mental. Então, em decorrência do desejo de estar com pessoas que socialmente eu quero conviver, eu posso inserir um elemento, e esse elemento pode ser adoecedor ou não. Outra questão. Meio ambiente e relações sociais. Eu vou falar isso com mais profundidade um pouco mais para frente. A contaminação do solo, da água, do ar, por agrotóxicos, os nossos rios poluídos por mercúrio. Veja, o meio ambiente é um espaço onde também se vive saúde mental. A partir do momento que eu consumo uma água, um alimento, que eu vivo num solo que estará contaminado por esses elementos, inclusive que podem gerar patologias, vejam, de 29 milhões de mortes,
por suicídio, em torno da metade delas se dá em pessoas que tiveram exposição a agrotóxicos, tá? O que isso quer dizer? Saúde mental não é só na mente. Saúde mental tem relação com o meio ambiente em que eu estou inserido. Com a água que eu bebo, com o alimento que eu acabo ingerindo, com o ar que eu respiro. Populações indígenas inteiras estão morrendo por contaminação do garimpo em decorrência do mercúrio, que geram sintomas psiquiátricos nessas populações. Então, se saúde mental não é tudo, inclusive o meio ambiente em que vivemos, eu não sei o que é. Por que se fala tanto hoje em dia do uso consciente das cidades, do uso consciente dos recursos naturais, de políticas públicas que preservem o meio ambiente? Porque meio ambiente também tem uma relação direta com saúde mental. Se eu não tenho um meio ambiente equilibrado, e eu nem vou falar, por exemplo, de quando tem acontecimentos como teve aqui em Piracicaba no passado, da morte de toneladas de peixes contaminados pelos dejetos de uma indústria. Vamos pensar nas populações que vivem da pesca, vamos recortar só esse povo. Como vive uma família onde o principal meio de sustento foi destruído, ainda que transitoriamente, por uma grande indústria? Será que o pai vai ficar triste porque não consegue trazer dinheiro? Será que a mãe vai ficar triste porque não consegue ter recursos para comprar outras necessidades daquele núcleo familiar? Será que uma questão que é social, ambiental, que interfere no corpo dessas pessoas, se ingerir esse peixe contaminado eu vou ter consequências para a saúde física, mas que também o psiquismo será afetado por um fenômeno que aparentemente não tem nada a ver com a vida emocional e psíquica, mas tem tudo a ver. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda juntos é que saúde mental, eu começo a falar dela pelo conceito generalista de saúde, para mostrar para vocês que corpo e mente não são desconectados na nossa existência. A gente separa para estudar por partes, mas a nossa existência, ela é completa e complexa e está totalmente interligada. Tá bom? Vai erguer a mão para mim quem estiver bem em todos esses 4 critérios. Senão está todo mundo lascado no ponto da saúde mental. Tá? Vão clicando aí para mim, nesse eu estou bem. Quem aqui utiliza suas próprias habilidades? Muito bem, obrigado. Erga a mão. Eu tenho habilidades e eu sou boa nisso. Eu sou boa. Eu sempre sou bom em todas as minhas habilidades. O Gabriel, falso. A gente não combinou isso, Gabriel. Vejam, além do Gabriel, que está trolando cá, alguém mais consegue utilizar suas próprias habilidades amplamente e restritamente em todos os momentos, o tempo todo? Não? Não. O tempo todo, não. Exatamente. E aí, fora isso, quem consegue lidar com as tensões normais da vida? Por exemplo, vou sair de casa, saio... Eu comecei a me arrumar 1 hora antes, ou seja, para ter tempo de me atrasar com calma, né? E aí, tu vai pegar teu carro, né? Ou vai pegar o Uber, ou vai pegar o ônibus quebra, teu carro tá com o pneu furado, né? Ou então chama o Uber, 10 horas para chegar o Uber, R$60 para ir daqui até a esquina, e aí você não consegue, né, lidar com as tensões da vida normal. Isso acontece com qualquer um? Sim, tem tudo, aliás, né? Esse é um exemplo de uma tensão normal da vida. E muitas vezes, situações como essa são impossíveis de a gente conseguir tolerar em alguns momentos da vida. Mas, outro critério para a gente dizer que alguém tem saúde mental é quando essa pessoa consegue lidar com as tensões normais da vida. Como bem disse nossa colega, ninguém o tempo todo. Ou tem alguém que consegue? Fora o Gabriel. Não, né? Terceira questão. Todo mundo aqui nessa sala consegue trabalhar sempre de forma produtiva e frutífera. Sem sono, sem fome, sem frio, sem calor. Muito bem remunerados, com sono em dia. Todo mundo passa por isso?
Acho melhor responder que sim, essa. Tá? Não tem como, né? Então, trabalhar de forma produtiva e frutífera, aliás, o que é isso, né? O que seria, o que é para mim trabalhar de forma produtiva e frutífera, o que é para Ju, né? O que é para Amanda, vai variar para cada um de nós, mas quem consegue? Então, nós estamos meia boca na saúde mental até agora, tá, pessoal? A psicóloga também. Vamos lá. Quem aqui consegue contribuir o tempo inteiro para a sua comunidade? O entorno onde a gente vive, a comunidade de colegas aqui, quem consegue acrescentar e contribuir sempre na relação em coletividade? Quem está sempre disposto a estar com os outros, a estar participando, a estar se comunicando? Quem? Nem todo mundo. Então, resumo. A Organização Mundial de Saúde define que saúde mental é a gente estar num estado de bem-estar no qual a gente seja capaz de fazer tudo isso daqui. Acabamos de constatar, por insistência minha e batendo numa tecla, justamente para dar essa ideia de, puxa, mas é óbvio que a gente não dá conta disso o tempo todo. É óbvio que não. Até porque a gente não consegue controlar o que vai acontecer na vida da gente. Algumas coisas a gente consegue, né? Outras não. Acabamos de ter uma pandemia que deixou o mundo inteiro com medo de morrer. E ninguém esperava por isso. A gente até sabia que algum dia podia acontecer alguma coisa assim, que estava aparecendo, mas a gente não tinha certeza. Então, não dá para controlar todas as variáveis da vida, não dá para segurar a saúde mental dentro desses critérios o tempo todo. Então, como diria Caetano, de perto, ninguém é normal. E o que é ser normal? Se a gente já viu que conseguir isso o tempo todo é muito difícil. Haverão períodos que a gente vai estar melhor nisso e períodos que a gente vai estar pior nisso. E tudo bem, porque isso é a vida, tá? Então, primeira coisa em âmbito de saúde mental que eu quero que a gente fixe. Eu vou sempre voltar para a gente fixar, tá? Primeiro, corpo e mente estão integrados. Um influencia o outro. Prova que algumas patologias trazem psicopatologias como um dos elementos que podem estar presentes. Por exemplo, se eu falar bobagem, me corrijam. Diabetes mellitus não costuma dar, em alguns casos, depressão como um dos sintomas associados à patologia. Quem me socorre nisso? Ninguém da enfermagem? Enfermagem, vocês estão aí. Fizeram cara de enfermeiras e enfermeiros. E eu tô vendo, eu conheço. Tá? Então, algumas patologias, elas trazem psicopatologias, como patologias comórbidas, que vêm ali, não sei se dá para dizer, usar essa expressão para esse caso, mas traz, sim, meninas, é isso, né? Mas, pode falar, não posso dar uma informação. Tá, sabe muita coisa. Mas, eu li esse bilhete. É verdade esse bilhete. Nós fazemos muitos pareceres na defensoria. E fizemos uma vez um parecer técnico de um idoso que era fã do 15 e que não conseguia entrar com a bengala no único estádio que ele mais queria entrar, que era o do 15. Ele entrava, ele ia ver o 15 em tudo quanto era lugar que o 15ão jogava. E todos os lugares ele conseguia entrar com a bengala dele. Tá? Dificuldade de mobilidade, diabetes mellitus, né? E como ele tinha, um dos elementos do estudo foi constatar e comprovar cientificamente, teoricamente, que aquele senhor também tinha depressão, e tinha, no caso dele, como um diagnóstico que vinha acompanhado de múltiplos fatores, mas também uma tendência da própria patologia do diabetes, tá? Então, olha, como tá tudo ligado. Então, segundo conceito, isso aqui apresenta a vocês o que é saúde mental. E a palestra acaba aqui. Claro que não. Isso aqui é uma descrição mundial do que seria saúde mental. Mas já vimos que ter isso aqui o tempo todo, intensamente, não existe. Se alguém disser para vocês que vai assegurar de alguma forma isso, não acreditem, porque não é possível. O tempo todo, não. Sempre, não. Para sempre, também não. Beleza? Então, saúde mental, ter saúde mental, estar mentalmente saudável, é totalmente relacionado a aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Karina,
biológico. Bom, eu vou falar de um aspecto biológico que está muito conectado ao elemento genético. Existem psicopatologias, doenças psíquicas, que têm uma herança genética muito importante. Por exemplo, esquizofrenia, uma patologia da natureza das psicoses que faz com que a pessoa tenha uma ótica psíquica totalmente diversa do que a gente entende aqui como normalidade. Se eu fizer um exame do estado mental, todo mundo vai saber onde está, eu espero, né? Vamos pular essa parte. Mas todo mundo vai saber onde está, que mês nós estamos, o que estão fazendo aqui hoje, né? Então, a esquizofrenia, ela é uma patologia que muito da percepção sobre a vida real fica alterada. Então, tem delírio? Tem. A pessoa tem pensamentos intrusivos. Quer um exemplo? Daqui um pouquinho, gente, é apenas uma simulação de delírio. Daqui um pouquinho vai entrar alguém metralhando aquela porta. Veja, de falar dá um frio. Ai, não, ela está só dando um exemplo. Mas um esquizofrênico entenderia essa possibilidade como algo real. E ele, de fato, lidaria com todos, entendendo que essa voz que fala na cabeça dele, esse pensamento que toma conta da cabeça dele, é real. E ele vai lidar com aqui e agora conforme a realidade. É uma outra ótica psíquica. Por isso ele é psicótico. Essa é uma patologia que tem comprovado, tá, epidemiologicamente, uma relação muito forte genética, certo? Tanto que uma das coisas que a gente faz quando a gente estuda esquizofrenia é estudar o diagnóstico atual e entender se nós temos casos na família. Outra questão, acomete principalmente homens, então é uma psicopatologia muito relacionada ao cromossomo Y. Ponto, era isso que a gente precisava saber, para entender que uma psicopatologia, uma doença da mente, é influenciada também por fatores biológicos. E eu exemplifico aqui com o caso da esquizofrenia. Alcoolismo também. Os estudos comprovam que uma tendência maior ou menor ao uso problemático de álcool, né, também se baseia em elementos genéticos. Todo mundo que tiver genética vai ser alcoolista? Não. Não necessariamente. Por que então o biológico é importante a genética? Porque a gente tem os fatores sociais. Que meio essa pessoa vai crescer e se desenvolver? Esse é um meio opressor? Esse é um meio onde o sujeito tem contato constante com violências, com privações, sejam elas materiais ou afetivas? Ou essa pessoa, quando precisa de suporte afetivo e emocional, ela tem, né? Quando precisa de amparo, ela tem condições de dignidade de vida, não vive em miséria, porque a miséria adoece a mente também, a pobreza adoece a mente também, e nós vamos chegar nos mais vulneráveis logo, logo, tá? Mas o que eu quero mostrar? Que por mais que eu tenha uma genética que me dá uma predisposição, se eu tiver uma criação em sociedade, a primeira instituição que a gente convive na vida é a família. A família é uma instituição. É o primeiro grupo social que a gente convive. Então, se eu tenho a genética, mas se os grupos sociais que eu for frequentando ao longo da vida, e isso inclui a família, me ampararem, não estou falando de perfeição, eu estou falando de condições positivas, boas para o desenvolvimento, que perfeição não existe. Não existe uma família perfeita, um manual do bem viver, em criar filhos ou em a gente se relacionar, tá? Mas se eu tenho esse contexto social mais integrado, mais fortalecido, que ampara mais esse sujeito, essa minha bagagem genética tem uma chance muito grande de ela se manifestar muito sutilmente ou de nem sequer se manifestar. Ok? Psicológica, porque eu falei bio, psico e social. O que é o psico? Cada indivíduo, quando nasce, traz um conjunto de características que são daquele indivíduo. Se você pegar dois bebezinhos, nasceram ali, da mesma barriga, no mesmo momento, você já vai perceber, principalmente quem trabalha com observação de bebês, tá?
que são indivíduos diferentes desde a barriga, muitas vezes. Você vai escutar, um chutava mais, o outro era mais calmo. E começam a se construir quem é aquele ser humano. Antes mesmo de a gente nascer, muitos de nós já éramos pensados e construídos no imaginário dos nossos pais. A gente já existia sem ter nascido ainda. E é essa genética somada a esse meio e a esse kit eu que nasço, sendo um bebezinho, que vai se construir o meu repertório psicológico, a minha maneira, o meu jeitão de lidar com aquelas adversidades lá que a gente viu no conceito de saúde e no conceito de saúde mental. Cada um de nós aqui dentro lida com a tristeza, com o medo, com a agressividade, com a insegurança, de um jeito diferente. Porque nós somos indivíduos diferentes. E tudo isso aqui vai gerar um modo de a gente responder às emoções que sentimos, às emoções que os outros suscitam na gente. Então, a nossa saúde mental tem tudo a ver com o bio, com o psico e com o social. E ao longo da vida, a manutenção das nossas emoções e da nossa saúde mental seguirá numa eterna articulação entre esses elementos. Correto? Concordam comigo que quando veio a pandemia, a gente teve um medo generalizado, um medo global. Pense nos primeiros dias em que a gente olhava e a cidade estava vazia, não passava uma sacola solta na rua, ninguém passava, ninguém saía. A sensação de que a gente tinha é que era, sei lá, sabe esses filmes apocalípticos, né? De que tudo está acabando, de que tudo acabou, de que não restou mais nada, sobrou uma ou duas pessoas na humanidade que foi dizimada. Entendeu? Era essa sensação, e digo, que era o que eu sentia e que era o que os meus pacientes me diziam na terapia online, porque até o espaço onde a gente ia trabalhar a saúde mental, a gente precisou entender como ia se dar num período em que as pessoas não podiam chegar perto umas das outras. Que impacto tem? Considerando que parte da nossa saúde mental tem a ver com as nossas relações sociais. E não só porque a gente foi privado do contato uns com os outros, tendo um medo constante de morrer numa pandemia mundial, mas também porque precisamos ficar perto demais de algumas pessoas. Quem não ouviu a estatística de que muitos casais se separaram na pandemia? Porque aumentou a quantidade de horas de convívio, filhos com os pais, os casais, né, as pessoas dentro de casa. A gente está acostumado, a gente é casado, a gente tem filhos, a gente tem o nosso contexto, mas a gente não estava acostumado a passar 24 horas por dia juntos. Não estamos, né? E ainda mais com medo de que todos poderíamos morrer por algo que naquele início ninguém sabia exatamente o que era. E vocês? Quando estava todo mundo se escondendo dentro de casa porque tinha que fazer, vocês tinham que estar no que chamaram de linha de frente. Temos inúmeros estudos sobre a saúde mental nos trabalhadores nos espaços de saúde. E todos, desde o pessoal de apoio, suporte, administrativo, até as equipes que estavam lidando diretamente com os casos de Covid, sem a gente saber muito bem onde é que aquilo ia dar. Famílias que ficavam semanas e meses sem ver os seus entes trabalhadores do espaço de saúde porque não podia correr o risco de levar uma doença para dentro da própria casa. Olha quanto impacto nas relações sociais. Quantas pessoas deixaram de se ver e ao mesmo tempo tinham que se ver em demasia, alguns, né? O quanto isso virou do avesso a maneira como a gente convivia coletivamente. E, consequentemente, o medo de morrer é traumatizante. O medo de morrer é traumatizante. Certo? Para a grande maioria de nós. Então, saúde mental tem a ver com o psicológico, o biológico e com as relações sociais. Quer ver? A gente vê muito isso, né? Tem post, né? Tem meme. Por mim, a humanidade podia acabar, deixava só os cachorros e os gatos, né? E os passarinhos, enfim, sei lá quais bichos, né? O que isso nos fala, né?
Isso, vou tentar ser bem simplista, que o ser humano está cansado do ser humano. Então prefere lidar com outras espécies, que não sapiens sapiens. É, grosso modo, é isso que me vem na cabeça logo de cara, né? Por que será que a gente está meio cansado de lidar uns com os outros? Né? Será que é porque está todo mundo meio mal? Será que está todo mundo meio mal? Ou será que a gente acha que tudo é mal, tudo é doente, tudo é patológico? Será que quando uma criança está muito alegre na escola, alguém liga e diz assim, seu filho tem hiperatividade? A gente vai lá e medica. Boa parte das infâncias que são medicadas são infâncias saudáveis. E aí a gente precisa pensar, será que todas as crianças estão tendo hiperatividade, déficit, TDAH? Ou será que a gente não pode ter criança que saia da curva porque as escolas precisam funcionar? Não sei. Fica aí uma reflexão, tá? Porque existe uma coisa chamada medicalização da vida. Remédio é muito importante. As pesquisas em produção medicamentosa são muito importantes para a humanidade. Mas elas não podem ser a alternativa para todas as coisas que saem de uma aparente normalidade. Sentir dor, sofrer um pouco, viver os lutos faz parte da saúde mental. Porque existe uma outra mentira no nosso tempo. E as redes sociais fomentam muito essa mentira. Todo mundo é feliz, alegre, está num casamento ou num namoro maravilhoso, todo mundo tem os melhores filhos, faz as melhores viagens do mundo, vai nas melhores baladas, tem o melhor shape, come o melhor prato de comida, todo mundo. Então a minha vida deve ser uma bosta. Você não, desculpe, perdão a palavra, mas assim, é tanto apelo de que existe uma perfeição de existência que não pode ser real. Porque não dá pra gente estar bem sempre, não dá pra gente se sentir bonito, bonita, atraente o tempo todo, né? Não dá, simplesmente não dá. A gente acabou de ver o conceito da Organização Mundial de Saúde Mental. É por isso que eu começo por ele. É impossível. Então, um apelo que eu faço, na verdade, um assinalamento. Hoje, quando vocês forem pegar o Instagram, Facebook, essas mídias sociais que estão aí já faz um tempo e polemizando nos últimos tempos, prestem atenção, muitos de nós já fazemos esse exercício, em olhar e ver o que é verdade e o que não é verdade. Não pra gente dizer, olha lá, ó, mentiroso. Não. Deixa o outro viver a vida dele. Mas vamos pensar até que ponto aquilo que aquela perfeição nos gera de incômodo, porque a gente sabe da vida da gente. A gente não sabe se a vida do outro é verdade ou não. E que seja uma mentira. Mas deixa a vida do outro. Vamos pensar se a nossa vida, em inúmeros aspectos dela, está mais aproximada daquilo que gostaríamos de viver. Isso sim. Esse questionamento se a vida do outro é perfeita ou não se transforma em que vida eu estou vivendo? O quanto eu estou mais perto ou mais longe das coisas que eu gosto de fazer, que eu gosto de viver, que me fazem falta, que eu fazia e deixei de fazer ao longo da vida. Sabe aquela frase? Quando foi que você fez, né? A última vez que você fez uma coisa pela primeira vez. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Nossa, eu nunca tinha feito isso antes. Eu fiz rafting faz um mês atrás. Muita resistência, porque eu tenho medo de morrer. Eu sou uma pessoa que não bota a vida em risco. Não vou nem em roda gigante das pequenininhas, não vou. Pensei, Senhor, se eu for, pelo menos eu vou com um bando de amigos, vai ser legal, nós vamos chegar todos juntos no céu, achamos, né? E foi tão prazeroso, aquela descarga de adrenalina, não era perigoso. Depois que a gente viu que a gente estava com um campeão mundial de rafting, que era o cara que estava levando o nosso bote. Gente melhor para fazer aquilo ali, meu Deus do céu. Papai do céu disse assim, tá bom, sua medrosa, eu vou te dar o campeão mundial, tá? Você vai todo o trajeto sem saber. No final, que você chegar vivo, você vai saber que você estava com um cara que era muito bom. Então, é prazeroso a gente descobrir coisas novas. Não precisa ser descobrir o novo silício para ganhar muito dinheiro. Às vezes são coisas muito simples. E é esse o convite que eu faço a vocês.
quando a gente se reúne aqui para pensar em saúde mental. Saúde mental é algo simples de se pensar e muito difícil de a gente conquistar e manter. E por que será? Não acho que não seja verdade esses memes que a gente vê, ou essas falas de tá todo mundo meio mal. Eu acho mesmo. Eu acho que a gente tá meio perdido. Porque a gente vê uma perfeição que a gente tem que seguir, a gente olha para a realidade e tá distante. E a gente se distancia cada vez mais da gente mesmo. Do olhar para a gente, do pensar nos nossos conflitos, pensar as nossas relações com as pessoas que estão ao nosso redor, em todos os ambientes que a gente frequenta. Mas olha, até aqui, eu estou falando de saúde mental de uma maneira generalizada, tá? Estou botando todo mundo no mesmo balaio, como se fosse mais fácil ou mais difícil para todo mundo igual. Só que não é. A vida coloca mais obstáculos para algumas pessoas. E isso interfere totalmente naquela construção do psi. Lembra? Biopsicossocial? Lá naquela construção do meu psicológico, né? Como é que eu respondo, como é que eu lido, como é que eu tenho mais ou menos força para lidar com as adversidades, né? Até aqui está todo mundo no mesmo balaio, mas tem algumas características que os seres humanos podem ter que vai tornar esse alcançar a saúde mental mais difícil. E vamos entender. Fome, miséria, pobreza extrema. Vocês trabalham num hospital, sobretudo público, né, que oferta serviço no Sistema Único de Saúde, né? Então vocês, assim como nós na Defensoria, lidam muitas vezes com um público muito vulnerável do ponto de vista socioeconômico, correto? Às vezes atendemos pessoas com fome, que vão se alimentar aqui no hospital, numa internação, ou num lanchinho que vai comer depois que tira sangue, doa sangue, né? Isso também é uma existência, e ela está aí no nosso país. E ter saúde mental com a barriga doendo é bem difícil, né? Então, pobreza extrema é um fator que agrava, né, aumenta as dificuldades de eu acessar saúde mental, de eu me sentir em condições de cumprir aquelas 4 características que a gente constatou que é impossível estar bem o tempo todo. Então, com a barriga doendo, minha gente, é muito difícil. Outra coisa, numa habitação caindo aos pedaços, onde o teto da minha casa pode cair na minha cabeça a qualquer momento, e os meus filhos morrerem, eu morrer, também é difícil. Tá? Então, pobreza adoece mentalmente. Sim. Pela pobreza, um núcleo familiar pode ter os filhos retirados pelo juízo, porque os elementos de pobreza podem gerar vulnerabilidade, condições muito insalubres de moradia, e isso fazer com que seja entendido que é uma violação de direito daqueles filhos, e essas crianças serem acolhidas. Vai ou não vai sofrer uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um irmão mais velho que tiver os seus irmãozinhos retirados do seu lar para ir para uma instituição? Você pode ter uma condição muito degradante de vida, mas boa parte dessas crianças vão chamar por aqueles pais. Então a gente precisa entender até que ponto, bom, pobreza adoece psiquicamente, mas a pobreza não é um sinônimo de que eu vou tratar mal meus filhos. Mas que às vezes eu posso adoecer bastante por causa da pobreza e não conseguir tratar como deveriam, não conseguir ter o que comer, dar de comer, né? Mandar para a escola para que a criança possa comer na escola. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E nós trabalhamos com essa população. Outra questão que dificulta muito que a gente consiga ter essa saúde mental, sofrer violências. Todas as violências que se possa imaginar. Violência é traumatizante. Violência deixa cicatriz. A criança que cresce vendo o pai bater na mãe, a mãe bater no pai,
por uso abusivo de álcool e drogas, ela vai ter uma cicatriz. Vai ter uma cicatriz. É impossível você passar ileso por uma vivência de violência tão próxima. Ela vai estar marcada. Ah, então ela está predestinada? Não. Ninguém está predestinado a nada. O barato da coisa é que dá pra gente tratar, identificar, tratar, reparar muitas coisas e prevenir. Esse é o bacana. Até aqui eu tô só o Apocalipse. Mas eu vou antecipar um pouquinho. É possível melhorar. É possível superar. É possível prevenir em saúde mental. Ok? Então, por que a gente fala de violência contra a mulher? Estive aqui com vocês em agosto falando disso. Porque a gente quer diminuir os índices, de preferência acabar. Por quê? Porque interfere diretamente na saúde mental das mulheres. E se interfere na saúde mental da mulher, vocês podem ter certeza que interfere na estrutura inteira de uma família. E se interfere na estrutura inteira de uma família, interfere na estrutura inteira de uma sociedade. Porque no nosso mundo, pelo menos no nosso país, as pessoas se agrupam em famílias. E mesmo quando não tem uma relação sanguínea, se organizam em grupos como se fossem famílias. Já viram as pessoas que moram nas ruas, que estão morando nas ruas, em situação de rua? Como essas pessoas reproduzem nas suas relações de grupo nas ruas um movimento familiar entre eles. Porque família, quando pode ser amparo, é muito importante. Mas quando família é problema, também pode ser muito adoecedor. Porque o amor que eu tenho e a confiança naquele núcleo me faz colocar em xeque se um homem bater numa mulher ou uma mulher bater num homem numa relação conjugal é algo possível ou não. Então a chance daquela pessoa também reproduzir isso quando ela tiver as relações dela é muito grande. Porque se ela não entender de onde ela vem, aonde ela está e para onde ela vai, ela pode repetir coisas, inclusive coisas que são desprazerosas e que deixaram marcas muito profundas nela. Certo? Violência contra a criança, né? Violência sexual contra uma criança, por exemplo. Wanda trabalhou por muitos anos, né, com população de crianças com acontecimentos de violência sexual. Um trabalho extremamente difícil de se desenvolver na psicologia. Difícil porque a gente também sofre. A questão é que a gente tem que se tratar, fazer supervisão e estudar para que a gente consiga lidar com essa demanda. Mas uma criança vítima de violência sexual, dependendo da intensidade, da frequência e de quem foi, pode não só viver com muito sofrimento enquanto criança e adolescente, mas ser uma pessoa adulta que terá de lidar com inúmeras questões decorrentes dessa vivência. Se eu tiver 25 pacientes na minha clínica particular hoje, desses 25, 20 são mulheres. Eu não fiz esse levantamento, mas eu digo para vocês, 90% delas tiveram algum acontecimento de violência sexual ao longo da vida. Antes de serem adultas, podem ter certeza. E os homens também. A diferença é que para um homem falar que sofreu, ele quase morre do coração, porque ele não tem direito a se entender vulnerável. Esse é um dos maiores maus-tratos que se faz com o homem dentro do machismo. Porque o homem também sofre. Ele tem que engolir. Homens adultos que são estuprados, a gente não consegue ter estatística, porque o homem não vai à delegacia. Há 3 anos atrás havia uma gangue, se eu não me engano, em Sorocaba, que estava capturando homens, botando dentro de uma van, estuprando homens adultos. A polícia não conseguiu chegar até hoje em quem eram. Até um bom tempo atrás, não sei como está isso hoje. Por quê? Porque os homens não podem falar. Os homens adoecem implodindo. Porque homem não chora. Não é só música de arrocha, não. Homem não chora, homem não pode chorar, né? E isso é um dos grandes responsáveis por psicopatologias psicossomáticas, como, por exemplo, as patologias cardíacas. Os homens têm seus corações explodidos, porque não podem falar, não podem se mostrar vulneráveis.
tá? Pessoas com deficiência também têm uma maior exposição. Por quê? Porque não são incluídas. A sociedade, embora tenhamos evoluído muito, a sociedade não é física, estruturalmente produzida para essas pessoas se sentirem inseridas na sociedade. Então, se eu não consigo entender o mundo, porque o mundo não se prepara para me receber, porque o mundo que tem que se preparar para a diferença dos seres humanos, não os seres humanos não acessarem as coisas porque o mundo não está preparado. E esse não poder acessar é adoecedor. Eu quero fazer uma graduação, eu quero fazer uma faculdade, mas a minha faculdade só tem escada, eu não consigo acessar, eu sou cadeirante. Ah, pega o colega no colo. Ah, mas se quiser mesmo, vai aceitar. Não, isso é humilhante. A gente tem que conseguir ir e vir e permanecer. É dignidade. Isso vai direto na autoestima da gente. E nos diz, você tem um lugar no mundo. Quando eu não acesso, quando eu não consigo, existe uma mensagem para mim. E essa mensagem diz que eu sou menos. Isso tem a ver diretamente com a autoestima do sujeito. E isso interfere em todos os elementos de saúde mental dele. Tá? Poderia falar vários exemplos, né? As próprias mulheres, as pessoas que não são brancas, os pretos e os indígenas. Acabei de dar o exemplo das populações indígenas dizimadas pelo garimpo. Toneladas de mercúrio sendo despejados nos rios. Crianças morrendo, né? Ok? O extermínio da população jovem preta, né? A morte de corpos pretos. A redução de anestesia em mulheres pretas quando vão parir. Só dá um Google, essa pesquisa está lá. Então você tem que segurar, porque pesquisas foram feitas ao longo da história com corpos de pretos, porque se entendiam que eram corpos mais fortes. E tome violência física e simbólica. Então, se essas coisas não tornam alguns de nós mais vulneráveis a termos defasagem na saúde mental, a sofrermos psiquicamente, eu não sei. Então, a gente precisa entender. Todos podemos sofrer, todos podemos precisar melhorar a nossa saúde mental, mas alguns de nós vão ter uma pedra de alicerce amarrada na cintura. Alguns de nós, 3 pedras, 2 pedras. Vai depender, dentro desses grupos mais vulneráveis, aonde é que eu tô. Já vimos que é difícil ter saúde mental? Pensar positivo. Agradeça. Devolva para o universo. Nem sempre é possível. Essa é uma fala perigosa. Se eu quero ser gratiluz, tudo bem. Mas vamos entender que isso não é algo possível para todos. Existem pessoas que olham aquelas 4 características, que é o que atesta que a gente tem saúde mental, e diz, mano, não consigo estar bem com isso daqui. Não estou bem com quase nada. Às vezes eu estou, às vezes eu não estou. E a vida, ela não é um mar de rosas linear. A vida é como o próprio marcador da vida. Quando ele fica reto, o que aconteceu? Óbito. Então, esse discurso do a vida é boa, a felicidade até existe, vamos ser motivados, porque o dia está lindo, porque a felicidade existe. Eu vou entender que ele tem uma intenção que é boa, é deixar as pessoas bem, para cima. Mas, quando a gente acredita que a vida é assim, sempre, ele causa uma outra coisa, que é a sensação de fracasso. Porque isso é impossível. Isso é impossível, que nem alguns perfis no Instagram e no Facebook. Ok? Fica claro, é importante a gente entender essa parte assim, sabe? Que tá todo mundo meio mal, porque talvez a gente esteja achando que é tão mal aquilo que é o que a gente chama de vida real. Então é para deixar assim, todo mundo sofrendo, se sentindo mal? Não, nós vamos ter uma outra fase dessa fala e já vai chegar lá. Tá? Então, pobreza, baixa renda, não precisa ser pobre ou estar em condição de miséria. Quer ver? Divórcio. Trabalhamos direto com isso lá, não? Cadê o Gabriel? Tudo bem, o casal vai separar. Com quem ficam os filhos?
Óbvio que é comigo, eu sou a mãe. Não, mas eu sou pai. A gente sabe a importância que o pai tem na vida das crianças hoje em dia. Não, mas se você só quer que a criança fique com você porque você não quer pagar pensão. Mas você quer pagar pensão. E aí a renda do casal parte ao meio, né? Alguém vai ter os custos da moradia da criança e o outro vai, por lei, né? Fazer a devida colaboração, espera-se, o suficiente para que as duas pessoas colaborem no desenvolvimento daquele filho ou filha, que afinal de contas é dos dois. Vocês concordam comigo que é um baque na renda, tanto de um quanto de outro? Porque a gente juntava tudo, botava na conta, jogava daqui, puxava dali, fazíamos tudo juntos, logo dava. Separou, para começar aqui, pelo menos uma nova casa tem que surgir. E pagar a moradia é caro. Qualquer um de nós está em possibilidade disso acontecer na vida. E isso vai interferir na nossa saúde mental? A gente vai dormir super bem, sabendo que não sabendo se vai pagar o aluguel no final do mês? Não sabendo que se vai conseguir depositar a pensão e não vai ser preso por dívida de pensão alimentícia? A única prisão por dívida no Brasil é para o devedor inexcusável de pensão alimentícia. É a única prisão por dívida. É essa. Porque diz respeito, né, à prioridade do direito da criança. Então, mudanças na minha condição econômica afetam sim a minha saúde mental, tá? O dinheiro não traz felicidade, mas ele colabora bastante em alguns aspectos da felicidade. Colabora, sim, em alguns aspectos. Só em eu saber que eu vou conseguir pagar a pensão do meu filho no fim do mês e conseguir prover para essa criança o que ela precisa para se desenvolver, se a gente tem uma relação de maternidade ou paternidade saudável, isso já é um bom elemento tranquilizador. Ok? Maravilha? Mas eu quero que a gente entenda o que significa ter a nação mais ansiosa do mundo, tá? Do ponto de vista estatístico, o Brasil tem os maiores índices de ansiedade e transtornos de ansiedade no mundo, tá? É o país em que a gente tem o maior número de quadros de ansiedade. E de depressão, não somos o primeiro, né? Mas temos 11 milhões de brasileiros com depressão. Isso foi visto no ano passado, 2024. 11 milhões de brasileiras e brasileiros têm diagnóstico. Essas são as pessoas diagnosticadas, né? Que as estatísticas de saúde conseguem alcançar essas pessoas. 11 milhões de deprimidos no Brasil. E 22 milhões de pessoas com algum tipo de quadro de ansiedade. Ou porque tem pânico, ou porque tem transtornos fóbicos, ou porque tem ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que a gente não sabe exatamente onde nasce, porque nasce, para onde vai, mas é aquela coisa que às vezes a gente faz assim, ó, é aqui, não sei, eu tô com uma coisa, né? Ou angústia, né? Então, isso nos fala de uma sociedade que está triste, primeira coisa, e está preocupada de que alguma coisa ruim vai acontecer. Vamos pensar assim? Começar de uma maneira bem simples? 11 milhões de brasileiros estão tristes, bem tristes, ao ponto de alguns pensarem em interromper a vida. Por parecer interromper a vida, a melhor medida a ser tomada. E outros que, grosso modo, se sentem constantemente preocupados de serem atacados por algo, mesmo que não tenham consciência que estão com medo de algum ataque. O bicho, o animal não humano, quando ele vai ser atacado pelo predador, ele entra naquele estado de alerta e preparação, ou para lutar, ou para fugir. Concordam? Só que o bicho Homo sapiens, ele tem outros tipos de predadores, até porque o nosso cérebro, ele é diferente dos outros animais. E ele tem uma complexidade muito maior. Então, se os boletos chegam e eu não tenho como pagar, é um leão correndo atrás de mim. Concordam comigo? Como é que eu vou pagar? Tá bom. Se eu fui demitido, eu acabo de ter um ataque, eu vou ficar ansioso ou não vou ficar ansioso? Se as relações de trabalho começam a ficar difíceis, complicadas, eu começo a sentir que alguma coisa vai acontecer e eu estou com o risco de perder o meu trabalho, eu vou ficar ansioso ou não vou ficar ansioso? Eu não estou preparado para um ataque que pode acontecer a qualquer momento? E esse ataque
significa perder o meu emprego, perder a minha renda e não conseguir cumprir com as minhas responsabilidades como eu gostaria. Então a ansiedade ela é muito comum em populações que vivem em condições inconstantes, em condições desiguais, em condições com baixa capacidade, baixas condições de moradia. Essas são, sobretudo, patologias do medo, as patologias de ansiedade, tá? Nossa nação é uma nação com essa característica muito potencializada. De que maneira a gente costuma lidar com isso? Como é que a gente trata depressão e ansiedade? Geralmente, com medicamentos, psicoterapia e outras indicações, que é o que a gente vai ver logo agora. Como eu falei para vocês, parte desses casos de depressão tem a ver com o uso de agrotóxicos de uma forma maciça, muito mais ampliada nos últimos anos, né? Não nos últimos anos, mas no governo anterior, onde nós tivemos aí dezenas e dezenas de agrotóxicos já comprovados como muito perigosos e danosos para a saúde, que foram liberados. Isso precisa ser dito. Isso tem a ver com gestão de política pública. A partir do momento que eu digo que na minha nação eu vou liberar 40 e poucos agrotóxicos, sabendo por estudos o que isso gera, eu estou dizendo, eu não estou nem aí o que vai acontecer com as pessoas, tá? Outra questão, e isso aqui eu queria muito que a gente prestasse atenção, essa é a última coisa que eu de fato vou me debruçar bastante. Existe uma ideia, duas teorias, a teoria do capital humano e a teoria da sociedade do cansaço. Existem muitas outras, mas eu quero que a gente pense só nessas duas. Lá no final da Segunda Guerra, com as nações dizimadas, com muita coisa destruída, e de fato a gente precisando de uma potência econômica para reerguer as nações, amparo humano e se reerguer economicamente. Criou-se por um economista a teoria do capital humano, onde semelhante às qualidades de uma boa empresa, alta produtividade, excelência, positividade, dinamismo, capacidade de antecipar os acontecimentos, é aquela ideia do otimizar a minha força de trabalho, como se eu pudesse atribuir um valor econômico a isso, e o bom trabalhador é aquele que trabalha com excelência, que não reclama, não aponta falhas e cumpre tudo que tem que cumprir. De preferência, trabalhe enquanto eles dormem. Quem já ouviu isso? Trabalhe enquanto eles dormem. Estude para concurso enquanto eles dormem. E você terá um colapso. Certo? É isso. Hoje em dia se dá muito valor a essa pessoa que diz que não tem um segundo na agenda para fazer nada. Como se trabalhar fosse a única coisa que nós tivéssemos para fazer. Trabalhar vai ser muito importante para alguns, vai ser imprescindível numa sociedade de capital, onde tudo que a gente adquire é pela via do que a gente ganha no trabalho, se a gente não é herdeiro, né? Certo? E essa exigência de que eu esteja sempre como uma máquina, né, ajustada e lubrificada e dando resultado para minha empresa, essa é uma fala comprada como uma fala ótima, excelente, que faz com que uma nação se desenvolva para o infinito e além, como diria Buzz Lightyear, né, em Toy Story. Só que essa é uma fala que adoece. Não tem uma criatura que consiga ser produtiva, criativa, dinâmica, colaborativa, master blaster o tempo todo. Não existirá essa pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa idolatria ao resultado, à eficiência, ela gera uma grande frustração. Porque um ou dois vão conseguir isso, a duras penas, e vão provavelmente dizer que essa é a chave do sucesso. Não comprem essa falácia.
Porque assim como tudo que se mostra no Instagram não é uma verdade absoluta da felicidade perfeita, não é possível comparar um ser humano na sua relação no universo de trabalho com uma máquina, pelo simples fato que ele não é uma máquina. Essa pessoa, se já não está doente, adoecerá. Ok? De várias formas. Uso excessivo de drogas, álcool, transtornos de ansiedade, depressão, pânico. Claro, se eu recebo o tempo inteiro a informação de que eu tenho que ser bom, de que eu tenho que produzir, de que eu tenho que tá bem, limpa, engole esse choro, vamos lá, o show não pode parar, trabalha enquanto eles durmam. Impossível, enlouquecedor, patológico. E aí eu me pergunto, será que a nossa sociedade é que não está adoecida, tendo esses parâmetros? E aí vem uma outra teoria, que é de um cara sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele tem um livro, vários livros, mas um deles chama-se A Sociedade do Cansaço. Leiam esse livro, fininho assim, ó, bem baratinho, comprem. A Sociedade do Cansaço, tá? O nome do cara é complicado, mas o tema é fácil. E lá ele diz assim: vivemos numa sociedade que idolatra não ter tempo para nada, chegar exausto e viver para trabalhar. É óbvio que isso não é possível. Então, temos uma sociedade constantemente cansada. Às vezes, os meus pacientes no consultório, exaustos do trabalho, da rotina, da vida real, não tem como não ficar cansado de uma vida real, basta estar numa vida real. Chegam e dizem na clínica assim: eu tô com uma preguiça. Preguiça é coisa de quem não fez nada e não quer fazer. Quem faz tudo, segura o reggae e leva a vida toda, não tá com preguiça. Você tem o direito a estar cansado. Eu tô cansado. Eu não tô com preguiça. Tô cansado. Acordei às 5 horas da manhã, peguei 2, 3 busão, trabalhei o dia inteiro, ainda cheguei, fiz comida correndo e fui estudar à noite. De segunda a sexta. Isso se tiver fim de semana. No fim de semana eu faço um bico. Eu trabalho num lugar para ganhar uma grana extra. Pergunta a vocês: quem é que vai estar com preguiça numa rotina dessa? A pessoa vai estar cansada. Então não vamos normalizar que a gente tem que estar sempre no limite de tudo para explodir. Porque daí sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a botar antidepressivo e ansiolítico na água do SEMAI. Já bota lá logo, lá nos galões de água, lá nos reservatórios, bota na cidade toda. Porque se todo mundo seguir com essa ideia e com esse parâmetro, nós vamos ter que medicar todo mundo maciçamente. Porque para aguentar, só medicando. É que nem um jogador de futebol. Ele estava no meio do jogo, final, ele se lesiona. Caramba, o melhor, o artilheiro, faz assim, passa um anestésico cavalar, ele vai aguentar jogar o resto do jogo. Depois nós vê o que nós faz, se estourar o tornozelo e tal. Quando a gente não dá atenção para esses elementos e vai esticando a corda da nossa vida, alguma coisa vai nos parar. Às vezes, algumas crises de saúde mental, o sujeito simplesmente apaga. Não sei, ele teve um mal súbito, ele teve um apagão. Claro, bota uma máquina para rodar. No auge da capacidade, sem manutenção. Tá bom, vamos usar uma máquina então para comparar. Ela vai parar ou não vai parar? Vai parar. Ela vai dar defeito, ela vai dar alteração se ela não quebrar. Então vejam, em primeiro lugar, quando vocês escutarem falas que tentam comparar a vida humana e o desempenho humano a máquinas, prestem atenção, escutem. Refinem o ouvido de vocês para isso. Porque gente não é máquina. Segundo, não normalizem estarem exaustos e não terem tempo para mais nada que não seja trabalhar. Não façam isso algo normal. A vida é assim. Mas, Karina, não dá para meter o louco e abandonar tudo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa prestar atenção que algumas falas obrigatórias nos massacram. E a gente se cobra conseguir dar conta disso. Quando o natural é que a gente não dê conta disso.
a gente vai estar dando um indício de saúde mental, que a gente não vai bem, e que bom que a gente tem esse termômetro, porque não é natural e não é normal para a própria existência do animal humano viver dessa maneira. Ok? Uma outra questão é que condutas de intolerância, né, como bullying, discriminações, né, violências simbólicas, também têm uma relação direta com os quadros de depressão e de ansiedade. De que a nossa ansiedade é o nosso lado bicho se preparando para um ataque, ou seja, aquele estado de antecipação de algo que vai acontecer. Ou eu luto, ou eu fujo. A ansiedade, grosso modo, é esse mecanismo, tá? 2 últimas lâminas. Vou ser rápida, vou ser breve. Mas, Karina, e como é que eu me dou conta? Aquela parte que geralmente as pessoas acham que a gente vai começar falando a patologia, como é que eu detecto e como é que eu previno. Não, chegamos até aqui. Entendemos tudo isso até agora. Quais são os indicadores mais simples para eu entender que a minha saúde mental precisa de atenção? Pergunto, quem aqui está cansado? Eu estou de férias, comecei hoje, estou começando as férias com vocês, tá? Por isso que eu vim nessa alegria toda. Quem aqui está cansado, ergue a mão. O resto tá todo mundo bem. Se eu pedir para correr uma maratona agora, vai todo mundo. Eu tô cansado, tô cansado. Tá, estamos cansados, né, gente? Certo. Então, diminuição importante da energia. E a energia não é só física, a energia é mental mesmo, para estar disposto a começar a fazer ou continuar fazendo alguma coisa, tá? Sono, muita atenção. Sono é vida, quer dizer, dormir é vida, sono é uma condição, né? Sono às vezes é uma realidade, né? Dependendo. Mas assim, dormir é muito importante. O nosso cérebro precisa dormir. Quadros, quando a gente arrasta por muito tempo, dificuldades para dormir, um sono alterado, um sono que não está normal, sendo que cada um tem a quantidade de sono que precisa, e com o passar da vida vai mudando, né? Eu com 20 e poucos tenho 48, eu com 22, 23 precisava de 8, 9 horas de sono. Hoje com 48, 6 horas tá legal, né? Já tá bom, até porque não dá para dormir mais, e quando a gente tenta ficar mais na cama, o danado do corpo acorda antes. Então, acho que tem a ver, não sei, com um relógio biológico, né? Mas cuidem do sono de vocês, é importante, tá? Higiene do sono é um negócio legal, tentem não abusar das telas perto do horário de dormir. Ah, isso é... Não, isso é fato, tá? Estudos neurológicos nos dão intensos, potentes indícios de que o uso de tela até muito perto do horário que a gente vai adormecer causa não só alteração naquela noite de sono, mas estrutural com o passar dos anos pelo hábito das telas. Então tentem parar de ver tela. Tela de celular, tela de notebook, tela de TV. Parem, só parem. Façam um teste, tá? Sono, prestar atenção no sono. Dificuldade de se concentrar. Não vão pensando que já estão com déficit de atenção. Eu acho que eu tenho que tomar um remédio para eu ficar mais concentrado, eu vou ter um concurso e eu preciso... Calma, presta atenção. Às vezes não conseguir se concentrar é um indicador de uma outra coisa. Não significa que você é um perdedor na sociedade do capital humano. Não, eu preciso estudar enquanto eles estão dormindo, né? Não, você não precisa. Até porque se você estudar enquanto eles estão dormindo, talvez no dia da prova você tenha um colapso e não consiga fazer a prova, né? Claro, estou sendo exagerada, mas veja. Então, diminuir a nossa capacidade de concentração pode ser um indicativo de que a gente está com questões de saúde mental interferindo na nossa capacidade, tá? Dificuldade de manter os compromissos em ordem. É óbvio que se a gente tem... Até que isso é a mesa. Se a gente tem um universo de compromissos, se a nossa agenda é abarrotada de coisas em vários lugares... É óbvio que vai ser mais complicado eu cuidar de inúmeros compromissos do que de menos compromissos. Mas eu faria uma pergunta aqui. Será que eu não assumi compromissos demais? E às vezes compromissos que poderiam não ser aceitos, né? Me comprometi em participar de tal coisa, mais um compromisso quando eu podia estar descansando. Não estou dizendo que isso é errado, nem que isso é certo. Eu estou dizendo que cada um de nós precisa pensar. Se não está abraçando coisa demais...
e que isso já está afetando a nossa saúde mental. Existem compromissos que a gente não pode fugir deles. Acordar todo dia para trabalhar, quem tem trabalho é um deles. Mas, às vezes, assumir alguns compromissos que poderiam ser deixados de lado, talvez é importante a gente pensar. Dificuldade de sentir prazer em qualquer situação. Então, a pessoa fez uma viagem muito legal para um lugar muito gostoso e lá está, mas nada mudou. Porque dentro vai do mesmo jeito. Então, isso já é um belo indicador de que você pode estar com problemas importantes de saúde mental. Eu não vejo mais prazer e não me sinto agradado em situação nenhuma mais, quase. Muitas vezes é nesse momento que o excesso de substâncias aparece e vai preencher esse vazio, tá? O álcool, uma droga muito acessível, e as outras drogas, né? Cocaína, maconha, certo? Uma coisa é o uso recreativo, outra coisa é um uso problemático, patológico, inabilitante. Até os medicamentos prescritos, se forem usados de forma inadequada, não trazem benefício. É importante a gente entender isso. Irritabilidade, pela mínima coisa, a pessoa já se irrita com coisas, muitas vezes, que se tivesse bem do ponto de vista de saúde mental, não se irritaria. Lidaria diferente. Lá na minha terra, lá no Rio Grande do Sul, a gente usa a expressão fulano matou pardal com bala de canhão. Ou seja, a munição que eu uso é muito mais potente do que o fato. A minha reação é desproporcional ao fato. Isso é um belo indicador, tá? Dificuldade de pensar o futuro. O que eu quero fazer amanhã, no mês que vem, onde eu quero chegar? Eu quero fazer uma viagem esse ano? Eu quero visitar um familiar que eu não vejo há tempos? Eu quero começar uma atividade física? Eu quero começar uma reeducação alimentar, porque eu estou com uma condição de saúde física que eu preciso cuidar? Quer dizer, o que eu quero para a minha vida, para dar seguimento daqui para logo ali e mais lá na frente? Para eu poder prospectar, eu tenho que ter saúde para isso. Para eu poder pensar que tem um depois, que tem um amanhã, eu preciso entender que tem um depois e tem um amanhã. Se eu estiver exausto e sofrido psiquicamente, vai ser muito difícil para mim pensar no amanhã. Eu mal estou conseguindo viver o hoje. Outra questão tem muito a ver com o autocuidado, tá? A minha higiene pessoal, as roupas, o cabelo, a aparência, tá? Quando a gente está em sofrimento psíquico, intensificando ele ou já num quadro gravado, um dos potentes indicadores é o autocuidado. A pessoa começa a ficar mais desleixada com a própria aparência. Isso mostra que a energia psíquica, isso não é místico, isso é científico, energia psíquica é essa economia que a gente tem para lidar com as adversidades. Isso me mostra que a minha energia psíquica ela está baixa, tá? E que ela precisa de cuidados, e que ela precisa de fomento, ela precisa que eu cuide dela. Aqui é o último slide, eu vou abrir para perguntas. Tá? Aqui, esse mapa, tá difícil vocês enxergarem daí, mas eu vou ler, tá? Ele fala de algumas coisas muito importantes para que eu previna o adoecimento em saúde, o adoecimento psíquico, o sofrimento psíquico. Então, se eu quero prevenir ficar com graves problemas ou problemas em saúde mental, eu preciso me atentar para essas coisas. Então é o seguinte, reserve um tempo da sua vida e conviver com outras pessoas. Gente, mas é caro. Cata uma toalha, vai numa praça e senta embaixo de uma árvore. É que quando a gente está mal, a gente não consegue pensar nas coisas simples. A gente eu só vou conseguir cuidar da minha saúde mental se eu for para as Maldivas. Aí fica fácil, né, mano? Mas, lembra da lâmina anterior? Dificuldade de sentir prazer e bem-estar em toda situação. Aí a pessoa vai para Maldivas, chega lá, só tá chorando num lugar lindo, né? Diz que viver cansa mesmo vivendo na França. Então, então vamos reservar um tempo pra gente curtir a vida e conviver com pessoas que a gente goste. A gente não precisa ter 1 milhão de amigos, ser o legalzão do rolê. Basta ter ali
pessoas que a gente queira perto, que a gente se sinta bem, e também construir essas relações e fomentar essas relações, tá? Viva intensamente os seus momentos em família. Vou fazer uma observação. Se a sua família não é a família da margarina, que a psicologia às vezes diz que família é tudo, se a sua família é uma família que te traz transtorno, problema, conflitos, alguns sim, outros não, parabéns, a sua família é uma família normal, né? Família também da BO. E para alguns casos, a família, os membros da família, podem ser os inimigos mais íntimos. Então, não se sintam mal quando vocês escutarem em algum lugar que a família é tudo, que a família é apoio, que a família é aquilo, porque nem sempre é, tá? Nem sempre é. E alguns membros serão, outros não, tá bom? Mas quando eu falo família, são aquelas pessoas que a gente guarda nesse lugar simbólico do que deveria ser uma família. E às vezes é um vizinho, é um amigo, é um colega de trabalho, e que bom que a gente possa ter. Não precisa ser uma multidão não, tá? Simplesmente o suficiente para a gente viver melhor, tá bom? Ah, essa eu gosto. Quem aqui pratica alguma atividade física? Tá. Atividade física é um remédio que a gente pode colocar na vida da gente. Também, dentre outras coisas. Ah, mas eu odeio suar, eu não gosto de me mexer. Aliás, eu não gosto de passar nem na frente de uma academia. Não precisa nem entrar numa academia, né? A gente pode fazer inúmeras modalidades esportivas, né? No nosso ritmo, aonde a gente goste, com quem a gente goste, sozinho, com fone no ouvido. O importante é a gente entender, quando a gente mexe o corpo, o nosso cérebro tem uma enxurrada de substâncias muito boas, muito positivas e produtoras de bem-estar. Eu trabalho casos de depressão e ansiedade na clínica particular em parceria com alguns educadores físicos ou profissionais da área do cuidado com o corpo, cuidado da atividade física. Então, via de regra, casos de depressão que eu trabalho na clínica, eu vou trabalhar a atividade, eu não, né, mas um profissional habilitado vai trabalhar a atividade física como um dos elementos para melhora do quadro do paciente. Se precisar tomar remédio, vai tomar remédio. A minha colega psiquiatra vai prescrever, vai fazer psicoterapia comigo. Vamos inserir atividade física, vamos descobrir se tem alguma que você gosta, na quantidade. Ai, não suporto, mas 15 minutos de bike na frente da TV, assistindo uma série, eu dou conta. Show! Você não precisa virar um maratonista, correr a próxima São Silvestre, tá? Basta entender que a atividade física é algo bom, faz bem para o nosso corpo, e é um remédio que a gente pode botar a funcionar melhor, porque já está na gente, tá bom? Descobrir que atividade eu curto, qual que me dá prazer, ou qual é menos desprazerosa, já está valendo também, tá? Beleza? Mantenha uma alimentação saudável, vamos comer direito, tá? A alimentação interfere sim no humor, interfere sim na saúde mental. Eu não estou falando só de beber álcool ou não. O álcool é um potente depressor do sistema nervoso central, tá? Mesmo que a gente não faça uso problemático, é esperado que a gente fique meio para baixo. Quem fica bem de ressaca? Ninguém bebe aqui, né? Que todo mundo altamente padrão da Organização Mundial de Saúde. Ficam mal sim, seus cachaceiros. Que eu sei que tem uns dos meus aí também. Brincadeiras à parte, né? A gente precisa sempre reforçar que existem pessoas que não vão poder brincar a brincadeira do uso recreativo de nenhuma substância, porque isso vai desencadear, né, elementos patológicos e vai levar para um lugar de desprazer, não de prazer. Porque a maior mentira que se faz sobre as drogas é dizer que elas não são prazerosas. As drogas são prazerosas. O problema é que, dependendo da quantidade de uso e a maneira que se usa, elas são devastadoras, tá? Ninguém toma uma cervejinha só porque não tinha que beber, peguei uma cerveja artesanal da cevada pura, né? Não. O efeito psicoativo, ele tem um porquê de existir. Não é de ontem que elas existem.
A grande questão é que alguns de nós não vão poder recrear com droga. E a gente até brinca, mas a gente sempre volta para esse ponto. Né? Quem consegue chegar no lugar recreativo da droga, muito que bem. Quem não consegue, a gente precisa assinalar e falar também para essas pessoas, porque essa é uma verdade também, né? As psicopatologias do uso problemático de substâncias, tá? Não tenha vergonha de buscar ajuda de profissional. Antigamente, dizer que você fazia terapia era um atestado de que você era louco. Essa era a expressão. Hoje em dia, você escondia. Onde é que você vai? Na psicóloga. Aonde? Na psicóloga! Seu louco! Não. Lembrem, de perto ninguém é normal. E eu vou falar para vocês. 90% e poucos por cento de quem eu tenho hoje na clínica não são pessoas que têm graves psicopatologias, quadros muito graves que eu preciso monitorar, risco de suicídio, não. Talvez pelo perfil da minha própria clínica, né, de como eu trabalho, mas assim, em sua grande maioria são pessoas normais, sem uma psicopatologia de base, mas que buscam a psicoterapia para conseguir viver melhor. Como é que eu vivo melhor? Bora lá, vamos tentar entender. Você não está vivendo bem? Não tô. Fale sobre isso. Vamos lá. É isso, aquilo, aquilo outro. Simbolizar com as palavras faz com que a gente vá organizando dentro da cabeça. Falar é simbolizar. Simbolizar é parte do processo de tomar consciência e de transformação. Então, na verdade, hoje as pessoas, na sua grande maioria, vêm buscar a clínica psicoterápica buscando viver melhor. Lembra daquela pedra que eu falei, de alicerce amarrada na cintura? A gente está aqui, andando na vida. A psicoterapia, ela é você e o terapeuta catando essa pedra, carregando, até que ela vai diminuindo. A ideia é essa, diminuindo, ficando mais leve, ele entrega para você, você se desamarra da pedra, tchau, alta. Que a ideia não é que as pessoas fiquem independentes da terapia para sempre, mas é que as pessoas consigam se reorganizar, ganharem condições internas de lidarem sozinhas com seus problemas e ter alta. Até, segue seu rumo. Se um dia as coisas desandarem, sigo aqui, ou tem outro colega aqui, ali, lá, e é isso, tá? Não tenham vergonha de buscar suporte profissional, seja psicológico, seja de outras profissões que trabalhem também, terapia ocupacional, a própria atividade física, busquem suporte, busquem amparo, ok? E aqui, novamente, não abra mão de uma boa noite de sono. Digo, se o seu sono está alterado, se você está sofrendo em decorrência de noites mal dormidas ou de muitas horas dormidas, mas de má qualidade de sono, investigue. Comece pela lógica da teoria geral de sintoma. Vamos buscar resposta primeiro no biológico, para ver se não está com alguma alteração. Bio. Aí depois, descartando isso, ou ainda que isso possa ter uma relação com questões psíquicas, então busque suporte psicológico, psiquiátrico, certo? Então, começamos investigando se esse problema do sono não é um problema físico, né? Problema da ordem do corpo. Não sendo, a gente investiga qual a relação com a psicopatologia, com a saúde mental. Beleza? Eu, como disse, vou deixar essa apresentação para vocês. Esses são os QR Codes das minhas 2 mídias sociais. O canal do YouTube é onde vai ser subido o vídeo, caso a gente consiga fazer aí, gerar o link e passar para vocês, tá bom? E aqui o Instagram. Por que eu coloco eles aqui? Porque eles são estritamente de trabalho. Então essa fala de hoje, conteúdos como esse, algumas aulas que eu ministrei nas universidades que eu dei aula, estão todos lá. Acessem, são gratuitos. E a intenção é que a gente possa disseminar informações. Quanto mais gente sabendo, melhor. A gente não quer só reparar a saúde mental, a gente quer prevenir também.
Então, sejamos todos porta-vozes de saúde mental. Não precisa ser psi para trabalhar a saúde mental, né? Às vezes, quando a gente está escutando um amigo, um familiar, um colega, nós estamos sendo agentes promotores de saúde mental. Não precisa ser profissional para a gente contribuir com a saúde mental do outro e da gente.